Oi, olha, eu não acredito no que eu vi ontem quando me preparava para fazer o comentário no Jornal da Gazeta, às 7h15 da noite, e foi dada uma notícia de que na Associação dos Advogados de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que os procuradores não podem fazer palestras e cobrar por elas, porque eles não podem ganhar mais do que ganham com os seus vencimentos, pagos a um funcionário público, aliás, muito bem pagos. Ele só esqueceu um detalhe, quando ele disse que na República Democrática não há soberanos, então todos estão submetidos à lei. Eu quero saber por que os 11 membros do Supremo, seus parentes e aderentes, não estão submetidos às leis. Por que não está submetido à Constituição o senhor Gilmar Mendes, dono do Instituto de Direito Público, um negócio caríssimo, um negócio que dá um lucro altíssimo e que ele recebe verbas de patrocínio de réus julgados no Supremo? Para livrá-los, ele não recorre a um tradicional suspeição do juiz. E as palestras em Lisboa? Hã? E as palestras da FGV Pro? Hã? Bom, os procuradores não podem, mas os ministros podem. Aliás, a lei é para todos, não é, ministro? Então, por que as mulheres dos ministros, muito abonadas em escritórios de advocacia, como a sua, doutor Gilmar, podem aparecer numa investigação da Receita, escolhida por computador por um excesso de atipicidade nas suas movimentações financeiras, e não podem ser investigadas, porque o Supremo não deixa, porque o ministro Alexandre de Moraes Torquemada está calando a boca de todo mundo para evitar que ministros sejam processados. Os 133, entre eles Gilmar Mendes e Roberta Rugel, sei lá o quê, a mulher do Toffoli. Mas isso não é nada. Um dia depois dessa palestra, eu abro no meu computador a revista Cruzoé e o que vejo? Meus amigos, eu vejo simplesmente o seguinte, uma reportagem espetacular que mostra que de 2013 para cá, a revista Cruzoé descobriu que a Itaipu Binacional, agora em associação com a FGV Pro, Fundação Getúlio Vargas, gastou 16 milhões de reais em viagens de ministros de todos os altos tribunais para a Europa participar de seminários. Só que o truque é o seguinte, por exemplo, o senhor Toffoli embarcou no dia 30 de junho e deu palestras em Coimbra. Coimbra agora é a mãe dessas palestras bem remuneradas. Dia 2 e 3. Voltou para casa dia 21. Ou seja, as palestras renderam um mês de férias em Portugal. Isso tinha sido feito por Marco Aurélio Melo, que levou ainda o filho, Eduardo Afonso, auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no dia 30 de junho, e voltou dia 10 de julho, para fazer palestra dia 2 e 3. O Marco Aurélio tem uma larga experiência em nepotismo. Foi indicado juiz do trabalho, não fez concurso, pelo pai, Plínio Afonso Melo. Foi indicado para o Tribunal Superior do Trabalho por João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura, um general, por prestígio do pai. Tinha 34 anos, não podia ser. O João Figueiredo esperou um ano para nomeá-lo. E foi nomeado para o Supremo pelo primo Fernando Afonso Collor de Mello. Então, agora ele leva o filho para passear. E ele pode cobrar palestra. Os procuradores não podem. O presidente do Tribunal de Contas, do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio de Noronha, está nessa matéria dessas viagens para o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália e a Irlanda. Os procuradores ganham bem, eu também acho um absurdo que eles cobrem pelas palestras. Mas e aí? E os ministros do Supremo que não ganham? Os ministros não ganham bem, eles ganham apenas o maior salário que se pode pagar.
o maior salário, R$ 39 mil por mês, numa crise dessa. E brigaram por esse salário. E pagam, e cobram essas palestras caríssimas, descobertas pela revista Cruzoé. Pega essa, Gilmar. Pega essa. Agora, aonde a palestra? Associação dos Advogados de São Paulo. Os advogados dos abonados, aqueles que lucram com os habeas corpus, que Gilmar, Toffoli, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, o quarteto Deixa que eu solto, providencia lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, agora, sabe o que está acontecendo agora também? Está acontecendo um grande caso de traição. O senhor Jair Bolsonaro está traindo o ex-juiz Sérgio Moro. O senhor Jair Bolsonaro incluiu nas bandeiras de seu governo a reforma da Previdência e o combate ao crime organizado e à corrupção. Muitos, inúmeros, milhões de brasileiros votaram nele por isso. Para cumprir essa tarefa, ele nomeou o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. E desde então, certo de que Sérgio Moro pode ser, talvez, o único concorrente que ele pode ter em 2022, sabe o que é que o senhor Bolsonaro está fazendo? Está fritando o Sérgio Moro. Quando ele indicou o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, eu critiquei o Sérgio Moro por ter aceitado, porque eu disse, Sérgio Moro é juiz, tem o poder de dar a caneta na sentença e ter um prestígio enorme. Não pode colocar isso em risco num país que tem equilíbrio de poderes e cujos deputados e senadores e cujos ministros do Supremo são comprometidos com o dinheiro que rola no crime no Brasil. Pois é. Depois eu me corrigi, eu me penitenciei e disse que todo brasileiro tem a obrigação de aceitar um cargo público. Mas não é isso que acontece muito comigo. Mas pela primeira vez, talvez na vida, a minha primeira impressão estava certa. Foi esse erro de ter aceitado o Ministério da Justiça do Bolsonaro que colocou em ação a máquina de assassinar reputações que o PT usa desde os tempos de Márcio Tomás Bastos e de Paulo Lacerda na Agência Brasileira de Inteligência. E eles contrataram um americano sem nenhuma moral, considerado traidor da pátria dos Estados Unidos, porque trabalhou para divulgar segredos militares, chamado Glenn Greenwald, que o Gilmar Mendes transformou num ministro do Supremo ou num dos 133 acolhidos lá pelo Alexandre de Moraes, porque não podem ser investigados pela Receita, nem pelo COAF. Pois é, então, o senhor Bolsonaro, e agora eu posso dizer isso de peito aberto, fez um acordo com o senhor Toffoli para que ele protegesse o filho primogênito Flávio, porque aí é uma coisa também gravíssima pelo seguinte, o Flávio Bolsonaro em nenhum momento disse que enfrentaria a justiça e a investigação para provar que estava inocente. Ele sempre tentou impedir que a justiça trabalhasse, que o Ministério Público trabalhasse. E para isso agora está contando com a força do pai. O pai fez um acordão com Dias Toffoli, presidente do Supremo, e o Dias Toffoli blindou o Flávio e com isso a mulher dele, a mulher do Gilmar, todo mundo, aproveitou o Flávio para impedir que o COAF investigasse todo mundo. E agora o que acontece? Para seduzir para o cargo o Sérgio Moro, o Bolsonaro fez uma reforma administrativa transferindo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça. Os bandidos suspeitos e assustados da Câmara impediram isso e não acolheram a medida provisória, essa parte da medida provisória, voltando o COAF para o Ministério da Economia. Os senadores quiseram fazer uma rebelião e o Bolsonaro disse, não mexam em nada, vai ficar no governo. Paulo Guedes é a mesma coisa do Sérgio Moro. É? Não é. O Sérgio Moro nomeou Roberto Leonel. Mas o Roberto Leonel, como bom burocrata,
não aceitou a intervenção do Toffoli e reclamou, como todos os brasileiros de bem, menos um, que está provando que não é um brasileiro de bem, que é o presidente da República, que a partir daí começou a fritar o Roberto Leonel. Porque o Roberto Leonel foi contra a medida do Toffoli, que protegia o seu filho Flávio, que é suspeito de rachunço e que é envolvido com um elemento envolvido com milícias no Rio. Basta isso? Pois é. E torrou o Roberto Leonel. Torrou o Roberto Leonel e já disse para o Paulo Guedes indicar o novo presidente, mas depois de dizer isso, já voltou atrás e já disse que o COAF vai para o Banco Central, para o Roberto Campos Neto. Isso é uma traição gravíssima e isso é a prova de que o Bolsonaro usou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro já passou da hora de ir embora e cuidar da sua campanha para presidente em 2022, porque ele é o único brasileiro capaz de enfrentar. O Bolsonaro precisa ver que esse namoro dele, como ele gosta de falar dessas coisas, com a extrema-direita, não leva a votos suficientes para a vitória. Ele tem que ter uma vitória grande na economia para convencer os brasileiros a repetir o governo, até porque ele prometeu que não ia ter reeleição e vai ter. Ele vai disputar a reeleição, que é outra mentira que ele pregou. Pois bem, agora ou o Moro sai desse governo e salva a sua reputação, até porque os canalhas que o Gilmar Mendes elogiou na palestra da Associação dos Advogados de São Paulo, os canalhas receptadores das mensagens dos Arara Hackers, não conseguiram nada, nem contra ele, nem contra o Deltan Dallagnol. Só que agora concentram no Deltan, porque com o Moro não tinham nada demais e não precisaram, porque a pele do Flávio Bolsonaro é mais importante para o presidente do que o combate à corrupção e ao crime organizado. O sucesso que o Sérgio Moro está tendo no combate ao crime organizado vai se esvaziar com as derrotas que ele está tendo no combate à corrupção, porque os corruptos estão fazendo isso no Congresso, contra o pacote anticrime, com o apoio de um chefe traíra, Jair Bolsonaro. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.